Olá, eu sou a Fábia. A gente vai seguir hoje tratando do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E hoje a gente vai falar então de sintomas, tá, gente? Conforme o DSM-5, né, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, né, que foi feito então em 2013, publicado em 2014 e que está em vigência até agora. Lá no manual a gente tem tudo bem direitinho, tá? Esse manual é que vai nos dizer então os sintomas de cada tipo, né, de transtorno mental ou de, enfim, neurodivergência, né, acho que fica melhor falando assim. E hoje a gente vai então tratar especificamente do TDAH. A gente vai começar então com o subtipo desatento. Nesse subtipo, gente, desatento, tá? Porque o TDAH, ele é um conjunto, né? Enfim, a gente já tratou sobre isso. Ele pode ser combinado, né? Ele pode ser o desatento, hiperativo e impulsivo junto, ele pode ser só desatento, ele pode ser só impulsivo, só hiperativo, enfim, né? Mas agora, nesse momento, a gente tá tratando do desatento, tá? A gente vai esquecer a hiperatividade, a impulsividade, os outros, enfim, sintomas. Esse perfil desatento, tá? Que é muito comum em meninas, tá? Predominantemente, mas também em meninos, né? Mas o subtipo desatento é aquele sujeito assim, ó, ele esquece, por exemplo, etapas, tá? Aquela criança na escola que aprendeu a fazer uma multiplicação por 2 números, ela sabe, tá? Aí ela faz ali pelo primeiro número, aí chega no segundo número, ela já tá sobrecarregada, e quando ela vai fazer aquela soma final, ali ela erra, sabe? É o clássico sujeito que faz tudo certo e erra o resultado da conta. Subtipo desatento comumente, tá? É uma das características. Aquele sujeito que sai, esquece o portão aberto, ou a chave na porta, ou então, pensando numa criança, a mãe diz, meu filho, seca aqui a louça e leva o pano de prato na lavanderia. Às vezes ele vai só pegar o pano de prato na mão e não sabe nem o que fazer com o pano de prato. Ou seja, ouviu só a última instrução e não ouviu ela inteira. Então, é aquela criança que as pessoas dizem, ai, tá sempre no mundo da lua, né? Ai, tá sempre viajando, né? Não sabe onde tá, né? Tá fora da casinha, não sabe em que planeta tá, tem que aterrissar, né? Eles escutam um monte de coisas e são chamados de preguiçosos, inclusive, né? Aquela criança que às vezes olha pro quadro na escola, tá copiando, e ali pelas tantas não sabe mais que linha tá. Porque entre o olhar pro quadro, olhar pro caderno, voltar pro quadro, gente, já foi o foco, né? Então, é muito difícil selecionar o foco. O que é selecionar foco, né? É ver o que é mais importante naquele momento. Por exemplo, tá na sala de aula e tem um monte de coisa pra fazer, mas aparece uma borboleta, né, na janela. Vai direto pra borboleta e daí não volta mais, né? Aquela criança que vai apontar o lápis e fica. E esquece, né? Quando vê o lápis tá desse tamanhinho e ela não fez o que tinha que fazer, ela só apontou o lápis. Então é isso, a seleção de foco, ela é deficitária. Selecionar o que é importante entre vários estímulos, né? Que seria uma seleção de foco. E depois de selecionar, manter esse foco, gente, né? Tá, então a criança sabe que tem que copiar o que a prof passou. Ela começa. Só que acontece um negócio e ela se distrai e não volta mais, ela não mantém foco. Então, essas são então, né, as características predominantes do subtipo desatento, né? É não conseguir selecionar foco e uma vez selecionado ou alguém dizendo, fulaninho, é isso que tu tem que fazer. A criança vai, né, ou o sujeito. Só que depois não mantém esse foco, tá? E no adulto, gente, no adolescente, enfim, esse sintoma é parecido, né? Bem parecido. E no adulto, no geral, são aqueles adultos que esquecem o filho na escola, né? Que, tipo assim, o tempo passou e nem se deu conta. Esquece de pagar uma conta, né? Esquece a data de vencimento, tipo assim, né? Às vezes tem agenda, anotou na agenda e não olha a agenda. Esquece de olhar a agenda, gente. Esquece chave na porta, né? Esquece, tipo assim, o tempo vai passando, quando vem às 11 horas da noite, tá ali ainda, não escovou os dentes, não fez nada, né, do que deveria fazer, né? É esse sujeito, tá? É o sujeito que deixa copo pela casa toda, né? Que deixa tudo espalhado. E não porque é um sujeito desleixado, mas que é um sujeito que, a partir do momento em que ele fez determinada coisa e vai pra outra, aquela coisa não existe mais pra ele. Eles não têm memória pra guardar tudo isso porque não focam, né? Então, no adulto, né? Enfim, predominantemente são essas situações do dia a dia, né? E é uma coisa que o sujeito, ele não tem controle sobre isso, né? Ele não tem controle, tá, gente? A gente chama isso de sintoma por isso, porque isso acompanha o sujeito a partir do seu desenvolvimento.
pensamento, né? Não é uma coisa intencional. Bom, gente, e agora, né? Como a gente vai ajudar esse sujeito? Porque ele precisa de ajuda, né? Ele não tá fazendo intencionalmente, né? Ele não tem a intenção de deixar o portão da casa dele aberto, né? Pra qualquer um entrar, né, gente? Isso não existe, tá? Assim como essa criança na escola também não tem intenção de ficar lá apontando o lápis, olhando pro nada, vendo a borboleta na janela, pra depois, daqui a pouco, inclusive, ser xingada, né? Ter uma repreensão por parte da professora ou por parte da mãe em casa, do pai, né? Que é muito comum. Nós adultos, a gente faz esse ajuste com a criança de ajudar ela a entender os comportamentos, né? Então é muito comum uma repreensão a um comportamento assim. Só que uma vez esse comportamento não sendo intencional, repreender não vai resolver, né, gente? A gente tem que ajudar. Então, como eu coloquei antes, é um adulto que não olha a agenda. Pode anotar. Às vezes é um adolescente que tu vai olhar a agenda dele, ela tá toda bonita, porque ele aprendeu que tem que anotar na agenda. Só que ele não lembra de olhar a agenda. Então, a gente vai ajudar esse sujeito. A gente vai ajudar ele, por exemplo, a botar despertador no celular. Se é um adolescente, se é um adulto, né? Criança de preferência que não use, né, gente, celular, né? Mas se é um adolescente ou um adulto, um despertadorzinho no celular ali, dos horários, a gente ajuda ele a programar para que tenha, então, esse despertar, né? Porque as coisas para quem tem o perfil desatento, elas são do momento, tá, gente? Aquela criança, por exemplo, no perfil desatento, eles não botam acento em palavra. É muito comum, tá? Mas por quê? Quando termina a palavra de escrever, aquela palavra já fugiu da memória. A memória deles que a gente usa para fazer coisas é uma memória curta. Mas ela é uma memória curta porque o foco é curto, né? Então não armazena. Então é muito comum não pôr acento, por exemplo. Então eu tô dando esse exemplo por quê? Porque quando terminou, aquilo já passou. Eles não voltam naquilo. Aquilo fugiu da memória. Não é intencional. Então a gente precisa de coisas pontuais. Despertador no celular, por exemplo, para um adulto, né? A hora de buscar o filho, né? A gente ajuda ele a programar lá, ou a gente, né? O adulto faz por si, né? Mas a gente daqui a pouco fica junto, né? Olha só, vamos pegar esse celular aqui agora. Vamos botar. Que hora tu tem que sair para pegar teu filho na escola? É tal hora. Um alarme sonoro no celular, tá, gente? A criança pequena não vai usar, então, o celular, óbvio, né? Mas a gente pode fazer ajustes visuais, né? Então, assim, ó, na escola, por exemplo, a prof pode, daqui a pouco, no meio ali do que tá escrevendo, um parágrafo de uma cor muito colorida, né? Ou então, essa criança vai receber um texto, pensando numa criança alfabetizada, né? Onde a gente vai ter o que é mais importante já grifado para ela de canetão. Então, ela vai receber esse texto, gente, já com marcações dos parágrafos mais importantes. Então, o texto talvez possa ser igual ao dos colegas, né? Porque ela não tem um déficit intelectual, né, gente? Só que o que é mais importante vai estar grifado com uma canetão, um amarelo, um outro de verde, para que o olhar dela busque o que é importante, o que é relevante. Porque sozinha ela vai ler aquele texto inteiro e não vai dizer nada para ela, né? Porque quando ela chegar no fim, possivelmente ela não vai lembrar do começo, tá? Isso é muito comum no perfil desatento. Então, quando tem esses grifados, né, gente, o olho dela vai buscar, porque o sistema visual ele é muito mais rápido do que todo esse processo da leitura, da escuta, né? Tudo isso é muito mais difícil de elaborar. Então, ela vai olhar o texto e vai estar grifado aqui, aqui, aqui. E o olho dela vai ser puxado para esses parágrafos que estão pintados e que são os mais importantes, né? Então, ela vai conseguir extrair dali, né? O foco dela já vai estar selecionado. A pessoa que grifou selecionou o foco para ela. E como tá pintado, ajuda a manter o foco. Então, são pequenas coisas que a gente vai fazendo e vai ajudando. Por exemplo, o lugar da mochila em casa, né? Para não ficar tudo espalhado. Bom, a gente bota um lugar específico para mochila, bota daqui a pouco bem grande mochila escrito, né? Uma flecha. Claro que depois a gente vai diminuindo isso tudo, né? Mas até que ela consiga interiorizar que ali é o lugar. Que o lugar não é na porta, na hora que ela chegou, ou dentro do carro, ou em qualquer outro lugar que ela passou e largou e esqueceu a mochila, tá? Então, esses ajustes, eles vão fazendo com que o cérebro se adeque e vá se ajustando e vá entendendo esses mecanismos e a nossa criança, o nosso sujeito com TDAH desatento, consiga então se organizar e ter menos prejuízo na sua vida escolar, social, no seu trabalho, tá? Por hoje é isso então, a gente vai seguir tratando de TDAH, nosso próximo vídeo vai ser sobre TDAH do tipo hiperativo impulsivo, tá? E a gente aguarda sempre vocês, os comentários, o que vocês pensam sobre isso, as dúvidas, tá? Porque o nosso conteúdo é feito assim, é feito com ciência, com amor e com direcionamento para quem precisa. Um abraço e até o próximo vídeo.